E aí, boa noite, pessoal. Tudo certo? Vou chamar o meu amigo aqui, o Rafael. Boa noite, pessoal. Tudo certo? Boa noite, Rafael. Tudo bom, Rafael Cal? Boa noite. Tudo certo? Vou explicar para vocês sobre esse encontro de hoje aqui, sobre essa live de hoje no Instagram do Lona na Lua. A gente tá celebrando um dia muito especial, porque alguns anos depois, né, após o lançamento do livro Lona dos Sonhos, as histórias do Lona na Lua, a Secretaria de Estado de Cultura, Economia Criativa do Rio de Janeiro lançou um edital, edital Cultura Presente nas Redes 2. O Rafael Cal foi aprovado. O Rafael Cal, que é escritor, doutorando em História na UFRJ, escritor de vários espetáculos teatrais. Eu vou citar alguns aqui, Rafa. Vou citar o Vende-se uma Geladeira Azul, de 2015, que é um texto teatral produzido e selecionado para publicação em coletânea física e digital, organizado pelo Núcleo de Dramaturgia do SESI, Cultural RJ. Vou citar o Quarto de Bianca, que é um espetáculo muito premiado, do Rafael, que circulou vários teatros aí, Brasil afora. E o Rafael Cal foi o autor escolhido para estar colocando num livro as histórias das histórias do Lona na Lua. Em 2016 foi lançado aqui no Espaço, um livro que já alcançou mais de 3.000 leitores, então em escolas de vários lugares do estado do Rio de Janeiro. O livro já rodou festivais de teatro, então é um projeto que a gente tem muito orgulho. E, como proponente, o Rafael apresentou a proposta de criar um novo capítulo desse livro através do edital Cultura Presente nas Redes 2. E foi aprovado, e o capítulo já está disponível desde o dia 20 no site lonanalua.org.br, e é sobre isso que a gente vai falar, sobre essa novidade que é muito especial aqui para Lona dos Sonhos. Boa noite, Rafael! Ô, Zeca, obrigado. Eu prometo que eu vou me esforçar para te chamar de Zeca durante todo esse tempo aqui do encontro, e não de Zé Carlos, porque senão vai todo mundo ficar perguntando quem que é Zé Carlos, né? Então, boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. Obrigado aí pela presença de vocês. E, obrigado por topar também fazer esse bate-papo aqui. Eu sei que o livro também, assim como para mim, é uma parte muito importante aí da história do Lona na Lua também, bom, da sua, né? E fico muito feliz de poder falar aqui. Falar um pouco mais sobre aquelas histórias que a gente tinha começado a contar lá atrás. E eu digo a gente porque, bom, você, sem dúvida, é dos personagens ali daquela história, e com quem eu fui conversando e descobrindo bastante coisa ali para poder escrever o livro lá em 2015, né? Finalzinho de 2015, começo de 2016. Eu fico muito feliz da gente poder fazer esse papo, que é também um projeto para o futuro, assim, né? Também a gente projetando coisas aqui que eu acho que a gente ainda tem muito mais história para contar, e acho que isso é só mais um novo capítulo, né? Não é um capítulo definitivo, assim, só mais um novo capítulo. Sobre o trabalho, né? Eu propus escrever um capítulo que servisse para apresentar a pessoas novas
o que é a Luana e o que é o Luana na Lua como movimento e o que são aquelas pessoas, e ao mesmo tempo que servisse para quem leu o livro lá atrás, quando a gente lançou, foi lendo ao longo do tempo, né? A gente foi fazendo outras tiragens ao longo do tempo, para que servisse como uma apresentação mesmo, né? Eu queria escrever um capítulo que desse um pouco conta de falar desses últimos anos e de falar daquilo que a gente tinha conseguido fazer e lançar junto, eu e você e todos os, não só os joaneiros participaram com as entrevistas, depois que também participaram do lançamento, mas também de tantas mãos assim que trabalharam para que a gente pudesse colocar aquele livro à disposição assim das pessoas, né? Fazer um livro no Brasil não é fácil, principalmente porque a gente tinha preocupação ali de poder ter gente muito legal trabalhando com a gente e deixando também o seu pedacinho ali naquele projeto. A gente conseguiu lançar, conseguiu cumprir tudo que tinha que cumprir lá naquele momento, muito mais do que a gente disse que ia fazer, né? Quando a gente fez o livro lá. A primeira conversa que a gente teve sobre o livro, a gente falou de fazer 200 livros e aí um dia o Bruno falou, se a gente é 1000? E, bom, essa loucura a gente já... Rafa, dá uma olhada na internet aí. Rafa, dá uma olhada na internet aí que tá falhando. A internet tá falhando aí, Rafa. Voltou ou não? Você falhou para mim aqui. Como é que tá aí? Tá, Beleza? Para mim tá ok. Pra mim, beleza. Então, só para... Beleza. Quebrado, quando a gente conversou a primeira vez de fazer o livro, a gente tinha combinado de fazer 200 livros, porque a gente ia doar 100 e tentar vender 100 na época, para pagar, para ajudar a pagar as coisas. E aí eu disse, assim, se a gente fizer 1000, eu achei que era uma loucura, e hoje a gente já fez mais de 3.000, né, exemplares, entre aquilo que foi muita coisa foi distribuída. E 5 anos depois, né, que é quando eu propus o projeto para escrever um capítulo 5 anos depois, né, no ano passado, a ideia era tentar resgatar um pouco dessa história e poder narrar um pouco do que aconteceu, do que eu imagino, torço, sonho que aconteça, um pouco do que aconteceu nesse tempo também. E, bom, daí nasceu esse capítulo que está lá disponível. Eu peço para quem não foi lá ainda no site, luananalua.org.br, vai lá, está na primeira página logo, quando você entra no site. Depois o Zeca vai mandar lá de novo, eu tenho certeza que ele já mandou, mas nos grupos do pessoal do Luana na Lua, ele vai mandar lá para vocês. Façam esse favor, né, esse pedido que eu estou fazendo aqui, mas também acho que é um jeito legal de entrar um pouco em contato também com a história do Ana Lua, e para quem está chegando agora, descobrir um pouco, para quem não conhece, conhecer, para quem já conhecia, para quem já viu, já leu o livro, poder continuar um pouco essa história. Já que eu estou falando tanto, né, dessa coisa de continuar, eu fui escrever esse capítulo muito pensando nesse livro, eu queria saber, queria que você falasse um pouco também, assim, Zeca, da outra ponta, né? Eu falei muito como autor, a gente já fez uma outra conversa aqui, eu me lembro que logo no início da pandemia de Covid, a gente fez um bate-papo aqui, eu e o Ricardo, falando um pouco sobre o livro, a gente conversou bastante na época, mas eu queria também assim ouvir você, o que foi o livro, o lançamento do livro lá atrás para o Ano na Lua, como que você acha que foram esses anos pós-livro e o que você acha que você acha que serve esse novo capítulo aí? Você acha que tem impacto assim para lá?
Deixa eu agradecer a galera aí que está acompanhando a live. Fernanda, boa noite para você. Obrigado por estar acompanhando esse bate-papo. Cara, passados 5 anos, né? 6 agora, né? Muita coisa bonita aconteceu aqui debaixo da lona dos sonhos, sabe, Rafael? Muita coisa mesmo. Mais de 3 mil crianças e jovens impactados. Apoios do Criança Esperança, né? A gente teve apoio em 2018, 2020 e agora nós teremos apoio em 23. Então é legal, tipo assim, 3 apoios do Criança Esperança após o lançamento do livro. Uma nova Pô, lona, né, deixa eu cara? só te cortar uma coisa, porque agora que vem esse terceiro apoio aí, é legal também falar que veio também para trazer, para possibilitar uma biblioteca, né? E Exatamente. agora que a gente está lançando parte nova do livro, uma biblioteca também é uma coisa muito legal. Isso é muito legal, né? A biblioteca comunitária Lona na Lua, que vai ser construída aqui no nosso espaço, né, com o recurso do Criança Esperança 2023. Então pontua essa nova fase, esse novo ciclo. Lona na Lua que eu costumo dizer que é um projeto que ele é feito de ciclos, e são ciclos que parece que são ciclos infinitos, né? Porque uma coisa acaba puxando a outra. Então a gente ainda não tinha uma biblioteca aqui no espaço, mas a gente também não tinha um livro. Então o livro veio antes da biblioteca. Então isso é muito maneiro também. Vários apoios muito legais, gente muito bonita que apareceu, a galera da Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, apoiando Lona na Lua, produções audiovisuais, né, em parceria com a InterTV, afiliada à Globo de televisão na nossa região, e a Ampes, na Associação do Ministério Público, o SESC, que também virou parceiro do Lona na Lua, um novo espaço, né, e uma nova lona, que parecia ser um sonho impossível, aconteceu. A gente tem a nossa segunda lona. A gente tem uma lona para chamar de filial agora. No CNPJ tá lá, é uma filial. É o CNPJ 02. É o CNPJ 02 de 20 lonas que virão por aí, que é a nossa meta. A gente quer ter 20 lonas no mínimo espalhadas pelo estado do Rio de Janeiro. A gente acredita muito nisso. E aí a gente abre uma frente de diálogo, uma caixa de diálogos, e que as pessoas vêm sonhando junto conosco, e a gente começa a ver essas possibilidades estarem perto de se tornarem realidade. Então, a gente quer poder ter várias lonas, alcançar muitas crianças, muitos jovens, produzir mais 2, 3, 4, 5 volumes do livro Lona dos Sonhos, e mostrar para as pessoas que as coisas acontecem, sim, quando se tem honestidade de propósito, resiliência, quando você entende a importância da palavra resistência, você constrói a sua história, você pode passar mensagem para uma criança, para um adolescente, de que ele pode ser protagonista de sua própria história. E o livro Lona dos Sonhos, ele pontua isso de uma forma única, né? Eu não escondo de ninguém o afeto que eu tenho por esse trabalho, o carinho especial que eu tenho por esse trabalho. Lona na Lua teve a oportunidade de mostrar sua arte para vários cantos do Brasil, através da TV. A gente já viajou para muitos lugares através da nossa arte, do nosso teatro, do que a gente faz, do que essa garotada faz. Mas o livro Lona dos Sonhos, ele é único. Ele mostra a Lona por dentro, ele mostra o que ela é, ele mostra que aqui tem muitas lágrimas, muito sangue, histórias muito divertidas, histórias tristes, e mostra, sobretudo, que é um movimento verdadeiro. É um movimento que é verborrágico, é um movimento que não tem medo de errar, Rafa, e eu acho que você coloca isso com maestria no livro, e é impressionante. A sua leitura do movimento é impressionante. Eu acho que essa coisa de mostrar ela crua, é como se fosse um pedaço de carne crua, a carne crua na sua frente, e você entendendo que é isso aí, é assim, ó. Por dentro é assim, por dentro a gente é assim. E aí eu tenho maior amor, maior respeito pela forma como você conduziu esse livro, que a gente também sangrou junto, a gente também chorou junto, e a gente foi muito feliz quando lançamos um livro debaixo de uma lona azul estrelada em Rio Bonito,
e a gente recebeu mais de 400 pessoas aqui dentro para acompanhar o lançamento de um livro, sabe, cara? Crianças, idosos, adultos, professores, mecânicos, donos de bar, alfaiates. Então, assim, o Lona na Lua agrega, junta todo mundo, democratiza e mostra que todos nós podemos fazer parte de uma história escrita sob os olhares atentos de quem escolheu acreditar. Você escreveu uma história que foi escrita sob os olhares atentos de quem escolheu acreditar. E essas pessoas muitas dessas pessoas simples estão nesse livro e estão registrados, né, para a eternidade. Isso é fascinante. Por enquanto é livro, mas um dia vira filme. Escreve aí. Muito bom. Quando eu estava terminando assim, de escrever esse capítulo novo, eu fui te falar que eu tinha decidido escrever um capítulo sobre e falando sobre um pouco sobre como foi a ida da Lona. Agora tem uma segunda Lona, tem uma filial que você falou aí, a ida da Lona para Tanguá. E eu me lembro, você ficou muito feliz, assim. Eu falei, que bom, acertei, né? Entre tantas coisas, eu fui olhar o livro de novo, ver aonde que eu podia tirar alguma coisa. E aí, quando eu estava passando lá pelo capítulo 13 do livro, que é um momento meio, assim, uma parte que vai ficando triste, né, assim, o livro, e aí, quando o capítulo 13 é o momento que dá uma recuperada, assim, né, e começa as coisas parecem que vão dando certo de novo, assim. E aí, nesse capítulo, falava sobre a possibilidade lá atrás, né, você sonhando da Lona ir para outras cidades. E aqui, pô, acabou de ir para uma outra cidade. Eu acho que esse é o gancho para a gente trabalhar. E, bom, fui lá, achei fui procurar minhas anotações da época, assim, eu tinha um caderno guardado, foi o caderno que eu usei na época da pesquisa, assim, fui lá, abri, achei umas coisas que acabaram não entrando no livro, e isso virou esse novo capítulo. E escolher falar de Tanguá também acho que tem a ver com uma guinada agora na trajetória, né? Você tem uma segunda lona, você fala, é uma lona, mas agora você tem o dobro das lonas que você tinha há 5 anos, né? Você já aumentou pra caramba. E isso é um marco, assim, importante, eu acho, também, porque passado ali, quando eu fiz o livro lá atrás, a Lona estava fazendo 7 anos, né? E agora, antes dos outros 7, né? Na época essa era uma brincadeira, quando fizer 7 a gente faz outro, quando passar mais 7 a gente faz outro. E antes dos 7 tem um capítulo aí que eu acho que abre um pouco um caminho assim para outras coisas, mas que também coroa todo um processo, né? Que você citou aí algumas coisas importantes, projetos audiovisuais, novos parceiros que foram chegando para fazer parte desse projeto. E o capítulo, então, assim, na minha perspectiva, acaba marcando um pouco esse novo momento, né? Eu acho que aquela altura lá, quando eu escrevi o livro e a gente publicou em 2016, a Lona tava dando esse salto, né? Tinha acabado de ter uma reforma, estava ali naquele espaço todo novo, todo mundo muito fascinado por aquilo que estava acontecendo, muita gente descobrindo a Lona, né? Muita gente até de perto, assim, descobrindo que não conhecia, pôde descobrir, porque, bom, apareceu na TV e tem toda a força, né, da TV, assim, na vida das pessoas. E agora eu acho que tem também um novo momento, uma nova potência, uma nova descoberta. Eu pude visitar a Lona em Tanguá na semana passada, estive lá com você. A gente estreou um outro projeto, né, na semana passada, e aí eu estive lá na Lona em Tanguá com você, e eu fiquei muito impactado de ver que tem uma outra lona. Então, você vai falar, caramba, é uma outra lona, é a mesma lona lá, e isso é um outro lugar, com outras pessoas, mas com tem uma mesma vida, né? Isso eu acho que é
os sons da lona, que eu falei disso muitas vezes para você, né? Essa polifonia que tem na lona, nos espetáculos, mas no dia a dia da lona, né? Tem sempre muita gente falando ao mesmo tempo, o que pode ser meio assustador para algumas pessoas, eu acho que é o grande valor assim, disso. E o texto que eu levo agora, que eu estou convidando aí todo mundo para ver, e que eu acho que algumas pessoas que eu vi entrando aí, eu acho que já leram, e pô, quem já tiver lido aí também, manda aí a sua impressão, comenta aí, fala pra gente o que achou. E pensar que essas vozes todas têm que caber, às vezes, numa folha de papel, é um exercício difícil, assim, em algumas páginas, mas a ideia é poder falar para a galera, olha, isso aqui tem muitas outras partes, que quando o livro termina numa apresentação de, de uma adaptação, né, lá do espetáculo, para reinaugurar, para reabrir a lona, para ser uma primeira apresentação ali, e eu acabei de dizer que eu tive lá na semana passada e eu pude ver uma peça, uma leitura dramatizada numa terça-feira lotada, assim, bom, por uma terça-feira eu acho que era lotada, né? Algumas tinham umas 50 pessoas lá. Acho que no Tinha fim de mais, semana umas tinha mais 80, de 50, umas 80 pessoas. umas 80 pessoas. A Luana no fim de semana certamente recebe mais gente, mas para assistir uma leitura dramatizada no meio da semana, eu fiquei impressionado, assim, e acho que posso dizer tranquilamente, assim, passados 5 anos, se ao invés de escrever um capítulo eu tivesse que dizer alguma coisa, eu diria, tá fazendo direito, assim, tá fazendo direitinho as coisas, porque se era tão inimaginável quanto era, sei lá, 400 pessoas no lançamento de um livro em Rio Bonito, pô, uma cidade em que a gente cresceu e cresceu sem livraria, né? Uma cidade em que a gente cresceu e viu a biblioteca perder espaço, né? E poder ver tanta gente indo lá ver um livro e poder ver agora tanta gente indo ao assistir teatro, né? No meio da semana, e participar do debate depois. Tudo isso acho é sinal de que alguma coisa tá certa aí, cara. Então, eu queria te propor que eu lesse um pedaço aqui do livro, assim, porque acho que eu estou falando tanto, um pedaço do livro não, desculpa, um pedaço do capítulo novo, porque eu estou falando tanto dele, tanto dele, tanto dele, eu não sei se as pessoas estão conseguindo acessar, porque, bom, quem está assistindo no celular, está vendo a gente aqui, não dá para ir lá baixar. Eu vou ler uma parte aqui dele, se tiver muito Maravilha. chato, você fala assim, não, pô, para, pelo amor de Deus. E que é o começo, em que diz assim, né, o projeto chama Lona dos Sonhos, 5 anos depois, e escrito por mim, local. Vou pedir licença para vocês para olhar para o lado, porque para eu ler aqui. E começa assim: pode um sonho atravessar o tempo? Madeira, ferro, alumínio, concreto, aço, por alguns materiais que, numa pesquisa rápida, encontrei com resistentes ao tempo. Resistências diferentes, é verdade. E se fosse, ao invés de tudo isso, uma lona de sonho, seria capaz de resistir ao tempo? Não encontrei em minha pesquisa que sonho seja um material resistente ao tempo. Pensei então em assumir como uma certeza que sonhos não podem atravessar o tempo, só que as certezas existem para encontrar em algum momento a dúvida. Em maio de 2016, lançamos o livro Lona dos Sonhos, as histórias do Lona na Luna. Lançamos aqui não é papo de jogador de futebol, é fazer jus a tantas mãos que trabalharam para que ele existisse. Eu escrevi, o Zeca produziu e realizou, a Thalita desenhou a capa, o Vitor Hugo e o Marlon cederam as imagens do livro, a Mariana, da Módula, cuidou do trâmite para a ficha catalográfica, na negociação com a gráfica na época, e 29 pessoas me atenderam por telefone ou ao vivo, né, em encontros presenciais, em algum momento de seus dias para me dar um depoimento. Eu vou fazer uma parte aqui. Cara, quase 30 pessoas pararam as suas vidas para me ouvir, batendo lá, e entre essas quase 30 pessoas tinha
o pessoal da Lona tinha, e, bom, artistas, executivos, tinha um pouco de tudo ali, né, para poder fazer parte disso. No livro isso está registrado, mas eu achei muito importante também registrar aqui e também falar aqui o meu agradecimento mais uma vez a todo mundo que pôde parar para conversar comigo lá atrás e que foi muito emocionante rever todos esses, ou rever uma parte desses depoimentos agora para preparar o capítulo. E aí, continuando, né? O lançamento foi uma coisa linda, um monte de crianças, adolescentes e adultos, alunos, amigos, patrocinadores, famílias incluídas. Todo mundo indo ao lançamento de um livro em um centro cultural de uma cidade que não tem prédio. O canal de TV da região foi lá fazer a matéria e deu apoio institucional. E essa primeira leva de livros foi financiada com recursos de um edital também, na época. A proposta inicial era imprimir 200 e doar metade dos livros, só que isso pareceu pouco. E aí eu contei essa história aqui. Vou dar um salto aqui, porque eu queria chegar numa parte que eu acho que é decisiva para esse capítulo sair. Em meio à reclusão imposta pela pandemia de Covid-19, conversamos, eu e o Zeca, sobre fazer uma nova edição do livro. Uma edição revisada e ampliada. Achava importante, eu acho, continuar a contar a história. Porque a história não só não acabou, como está longe de acabar. A nebulosidade do período, porém, impediu o andar da coisa. Tudo ficava um pouco mais para frente. O mais para frente chegou em 2021. No semestre daquele ano, apresentei a ideia de fazer um resgate do período passado desde o lançamento do livro. 5 anos. 5 anos, tantas histórias. Espera a inauguração em Tanguá, respondeu o Zeca. Eu fiquei meio contrariado, mas concordei. O Zeca tinha um plano. Afinal, ele sempre tem um plano. Tanguá, assim, entra nessa história. Quem leu o livro, acho que entende até a tirada aqui, né? Porque essa é uma brincadeira que tem bastante lá. Tanguá, assim, entra nessa história. Na verdade, entra outra vez nessa história. Em 2014, após deixar o cargo de secretário de Cultura da Prefeitura de Rio Bonito, o Zeca começou a tentar estabelecer convênios com cidades vizinhas. Naquela época, buscou parcerias em seu jardim Tanguá. Era um momento crucial para o movimento. O tempo na secretaria havia deixado o projeto adormecido e a morte da Rafaela havia sido um baque que agravou ainda mais a situação. Quase 2 anos sem grandes ou mesmo pequenas ações. A volta não seria nada fácil. E em Tanguá, o professor e então vereador Luciano Lúcio era o principal aliado. Na pesquisa para o livro, fui à cidade em 2016 conversar com ele. À época contou que a Luana tinha sido uma surpresa. E à época, ele também me contou, segue no capítulo, que ele tentou viabilizar o projeto na cidade. Ele tentou levar o projeto para a cidade, mas esbarrou em problemas lá, em falta de recursos. É muito legal para mim, e eu queria ler até aqui esse trecho, e bom, não vou ler tudo, convido a galera para terminar de ler, assim, mas eu queria muito voltar nisso, porque quando você falou para mim de espera inaugurar Tanguá, quando eu ia escrever esse capítulo, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, pô, eu tenho as anotações lá de quando eu visitei Tanguá e a ideia de inaugurar uma ONU em Tanguá estava lá antes do livro e, pô, acho que vai dar um bom papo reinaugurar o livro, né? Lançar um capítulo novo aqui desse livro, uma nova parte dessa história, voltando naquilo que desejava, assim, então, que fosse uma nova parte. Não vou ler mais, vou convidar todo mundo a ir lá no site baixar, convidar também todo mundo a ir lá no luananalua.org.br e você vai encontrar na bio do Instagram do Luana na Lua também, você vai aí direto, aperta, você vai lá, você vai achar não só esse capítulo, que você vai baixar de graça, e aí, pô, você também mostra pro seu colega, pro seu amigo, pro seu namorado, pro seu namorado, pros seus parentes, sei lá, mostra para as pessoas. Se essas pessoas já ouviram falar do Luana na Lua alguma vez, acho que vai ser legal também. Se ela nunca ouviu falar, mostra lá. Eu acho que ela vai, no mínimo, ficar curiosa, assim, para ler.
Não fica com preguiça, porque é bem curto, sim, para você ler. Tem 7 páginas. Então você vai tirar de letra, assim, é um capítulo mesmo, como se fosse eu preparei como se estivesse preparando um capítulo mesmo para o livro, então você vai ler tranquilamente. E convido você também, na mesma página que você vai baixar esse capítulo, você vai achar o livro, porque o livro está lá inteiro, disponível. A gente não só distribuiu o livro para caramba nesses anos todos e deseja fazer mais, distribuir mais, mas o livro é lá, pô, gratuito para você baixar, só baixar um PDF lá do livro e você pode ler no seu celular, no seu computador. Fica aqui a minha sugestão e o meu convite, acima de tudo, assim, pô, vai lá ler isso, cara. E se você é uma das mais de 400 crianças que estão no projeto, crianças e adolescentes que estão no projeto em Tanguá, se você é mais, em Rio Bonito são mais de 200? 206. 206. Então, se você é uma das mais de 200 crianças e adolescentes que estão lá no projeto em Rio Bonito, pô, vai lá conhecer um pouco dessa história, porque você tem uma responsabilidade imensa cada vez que você entra embaixo dessa lona estrelada aí, que é a mesma responsabilidade que eu tenho cada vez que eu escrevo, porque cada vez que eu escrevo também um pouco dessa história, eu também estou embaixo dessa lona estrelada, e eu espero que todos vocês possam ler e possam ajudar a replicar essa história tão bonita, que não é só porque eu escrevi, não. Se outra pessoa tivesse escrito, também seria uma história bonita, mas me sinto muito honrado em poder estar contando um pedacinho dessa história e queria te chamar para ir lá também. Ir lá ajudar a contar, a descobrir e depois contar um pouco mais dessa história. Eu acho que existe também essa particularidade que é muito legal. Nós somos um movimento, Rafa, de Rio Bonito. Por que a gente montou uma lona na Lua? A gente montou uma lona na Lua porque não havia teatro, não havia nenhum equipamento cultural, né? Nós somos uma cidade onde não há cinema. Então, nada mais absurdo que se montar uma lona na Lua. E o livro ele traz também um registro histórico dessa cidade, né? No segundo capítulo ele já faz um registro histórico, fala da história da cidade, da história dos movimentos culturais, conta um pedaço muito, muito legal dos anos 90, né? Que nós somos geração anos 90, da nossa cidade, existe esse registro. Então, assim, existe esse registro histórico também, né? Doutorando em História, que o nosso professor, nosso dramaturgo Rafael Cal, teve esse cuidado que muitas pessoas da cidade, né, mais velhas que nós, falam isso. Caramba, esse capítulo é muito legal, porque ele faz um apanhado rápido e muito condensado sobre a história de Rio Bonito. E a lona, uma vez, um jornalista da cidade, chamado Flávio Azevedo, ele falou que existia no setor cultural de Rio Bonito aqui, o antes e o depois do Lona na Lua. E isso é muito legal, porque as pessoas falam isso, sabe? Você poder ver uma cidade pequena sendo representada por um movimento cultural, Brasil afora, ganhar respeito das pessoas, ganhar carinho das pessoas. As pessoas viajam e as pessoas perguntam, caramba, você é de Rio Bonito, como é que é a lona lá? Eu tenho vontade de ir na lona lá. Então, assim, e o livro Lona dos Sonhos, ele traz isso. Ele traz essas características do Rio Bonitense. O movimento começa em Rio Bonito. Agora nós estamos em Tanguá, mas ele começa em Rio Bonito. E existe essa questão da identidade cultural, que o Rafael, como bom rio bonitense, como ele escreve, meu umbigo está enterrado no quintal da minha casa em Rio Bonito. E é isso. É um livro de um rio bonitense contando uma história de um bando de rio bonitenses e que agora começa a contar histórias de tanguaenses e daqui a pouco está contando histórias de dezenas e centenas de cidades do interior do Brasil, onde é tão difícil se fazer arte, onde é tão difícil colocar os seus projetos em prática. Porque a gente sabe que, para além das dificuldades financeiras, há dificuldades de logística que as pessoas não querem que dê certo. Mas a gente é teimoso, né? É o que algumas pessoas dizem, né? Teima que dá certo. E a gente teimou, né, Rafael? E as coisas vêm dando certo. Então eu tenho
muito orgulho de saber que a nossa história do nosso movimento, que começa em Rio Bonito, foi escrita por um rio-bonitense talentoso que segue levando seu nome de forma brilhante pelos 4 cantos do Rio de Janeiro, para o Brasil, a sua escrita inteligente, sensível, diria até absurda. Eu e Rafael Cal, a gente começa a fazer teatro juntos, assim que a gente sai da escola, o Rafael como autor, diretor, e eu como ator e diretor ao lado dele, porque a gente tinha que se virar, né? E aí eu vou, entrego a direção para o Rafa, começo a atuar, aí depois saio do teatro como ator, vou montar o meu movimento, o Lona na Lua, o Rafael vai se tornar professor, vai se tornando um grande dramaturgo, e eu do lado de cá, né, uma ponte separando a gente, a ponte Niterói separando a gente, mas a gente sempre com muito carinho, com muito amor, muito afeto e celebrando os encontros. E a gente celebra um encontro com esse livro, a gente celebra um encontro de uma cidade que resistiu. Aqui tem 2 rio-bonitenses, filhos de pessoas de origem popular da cidade, mas nós somos rio-bonitenses teimosos, e aí as coisas aconteceram com muito trabalho. Então esse livro ele tem vários símbolos para mim, ele simboliza muita coisa e ele é incrível, cara. Leiam o livro Lona dos Sonhos, as histórias de Lona na Lua. Baixem, lonanalua.org.br. Baixem o novo capítulo. Daqui a pouquinho a gente está lançando o 2º livro também. Em breve, nas melhores livrarias do país. Deixa eu mandar um abraço aqui, Rafa, não posso esquecer. A Grazi Porfírio, de Suzano, São Paulo, mandou um recado aqui. Disse que é fã do Lona na Lua. A Grazi, que é diretora do projeto Esperança e Destino, lá de Suzano, faz um trabalho incrível com a criançada, com os jovens de lá. Beijão, mandar um beijo aí. Então, assim, isso é legal, a gente ver os nossos irmãos de luta acompanhando a gente, torcendo por nós. A torcida, a recíproca da torcida é verdadeira. E a gente vai criando esses laços de fraternidade, de afeto, por algo maior, né? Por algo maior que nós. Eu acredito muito nessa rede, nessa imensa rede de gente que se encontra na estrada por algo maior. Então, que bom poder ter você contando essas histórias, meu irmão, com tanto talento, com tanta maestria. Você é um absurdo de escritor, de dramaturgo. Você é o cara, Rafael Cal. Pô, muito obrigado. Vou ficar sem graça. E bom, da minha parte, acho que era isso, cara. Vamos falar mais alguma coisa? Você tem algum recado mais? Eu já dei meu recado aqui. Não, eu acho que é isso. Acho que só você se despedir da galera aí. Manda um abraço aí para todo mundo aí, que a galera... Considerações finais, Rafael Cal. Considerações finais. Muito obrigado a todo mundo que veio aqui assistir esse papo aqui. Agradecer a todo mundo que, de alguma maneira, também colaborou nesses anos todos a esse projeto. Esse projeto teve apoio institucional, né, do governo do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através de um edital, que é o edital Cultura Presente nas Redes, que é um edital público, aberto, com um processo seletivo que durou aí por um período considerável, lá no ano passado, né, assim, importante para permitir a volta das atividades. E queria agradecer também, mais uma vez, a você por embarcar nessas aventuras de publicar livro, de escrever livro. Eu sei que, na maioria das vezes, sou eu que embarco, mas a ideia de voltar, retomar o livro e trocar, e toda essa troca que possibilita que acho que eu possa contar essa história de uma maneira que seja tão cara a vocês, né? Que é motivo de orgulho para mim, assim, motivo de bastante orgulho ver o quanto você, sua mãe,
seus companheiros de lona, nossos companheiros de lona, gostaram do trabalho e continuam gostando até hoje. E tanta gente que chegou também até você e até o trabalho do Lona na Lua, também pelo livro. É muito gratificante poder contar essa história 5 anos depois, poder falar do Lona dos Sonhos 5 anos depois, quer falar do Lona Movimento e falar do meu livro, Lona na Lua, sobre o Lona na Lua, né? Isso é muito gratificante, sim, muito importante para mim. E não queria mais uma vez pedir, pô, leiam o livro, ele foi escrito para vocês lerem. Espero que todo mundo possa ler e depois manda mensagem pro Lona na Lua dizendo o que você achou, manda mensagem para mim dizendo o que você achou. Vai ser muito legal ver essa história continuar a circular também. Tá bom? Muito obrigado e, obrigado a você. Você é meu irmão aqui e que a gente possa seguir aí fazendo novos projetos juntos. É isso, Rafa. Obrigado a todo mundo que estava acompanhando aqui a nossa live. Agradecer o carinho de todo mundo com o Lona na Lua, com o nosso livro. E dizer que tem muita coisa bonita para acontecer, tem muitas novidades. Eu estava falando com o Rafael mais cedo. E Rafa, tá acontecendo isso aqui, não posso falar ainda não, mas olha isso aqui, a gente já vibrou junto, galera. Nem conto para vocês, hein? Tem muita coisa legal aqui para essa Lona dos Sonhos, para essa meninada que merece tudo de melhor. Em breve vocês vão saber grandes novidades. Daqui a pouquinho o Rafa está escrevendo no livro. Tá bom? A gente se encontra. Um beijão. Lona na Lua, arte que pulsa de verdade. Valeu, galera. Obrigado. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau.